com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número complete dos não-judeus venha para Deus. E assim que todo o povo de Israel será salvo, como diz as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade, todos os descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Palavra da salvação nesta noite. O apóstolo Paulo estava falando que a salvação vai alcançar outros povos. A salvação não era só do povo de Israel, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus veio para um povo, mas foi rejeitado por eles. E agora eles dormem para que outros sejam o quê? Incestado neles, seja contabilizado com eles, faça parte do povo escolhido de Deus, o povo que o Senhor está chamando ao arrependimento, o povo que o Senhor está batendo a porta, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus ama o mundo, Ele entregou o seu Filho para salvar quem? Salvar o mundo. Então Deus, Ele não fez acepção de pessoas. Deus, Ele enviou o seu Filho para todo que nele crê. Não venha o quê? Morrer, mas venha ter a vida eterna. E a vida eterna só encontra em Jesus. Por isso que a palavra falou que o povo está dormindo. Mas vai chegar um momento que eles vão despertar. Eles estão dormindo espiritualmente porque não aceitaram Cristo. Eles ainda estão esperando Jesus voltar. Mas quando eles forem despertos do sono, a palavra do Senhor vai dizer que eles vão aceitar o Cristo. Aí sim, aí virá a redenção. Aí o Senhor Jesus Cristo virá buscar o povo, porque o povo já está preparado. O povo nesse momento, quando todos abrirem os olhos, vê que Jesus Cristo não é aquele que eles estão acreditando ali. A palavra do Senhor vai dizer que vai vir o quê? A tribulação, mas que também vai vir a redenção dos altos céus. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer nesta noite, você é chamado para servir um Deus vivo, o Deus vivo. Você já foi aceito por Deus através de Cristo, mas você aceitou? Você tem aceitado essa salvação que já foi enviado para todos nós? Você tem aceitado esse amor que também foi liberado para todos nós? A palavra do Senhor vai dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, enviado do Deus poderoso. Então, meu amado, o sacrifício, eu quero te dizer que já foi feito. Jesus Cristo, Ele veio como um cordeiro mudo. João diz: eis aí o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por que um cordeiro? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando o povo pecava, as pessoas apresentavam um sacrifício. E sacrifício, a maioria, era cordeiros que eram apresentados. Era apresentado outros tipos de animais, mas o mais apresentado ali era um cordeiro sacrificado. Por isso que a palavra vai dizer assim: olha, eis o cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Então Deus, Ele enviou seu Filho para quê? Para que a gente fosse salvo por Ele. Ele se entregou como sacrifício. João reconheceu Ele como cordeiro porque reconheceu que Ele era o sacrifício perfeito. O cordeiro era o sacrifício. A palavra do Senhor vai dizer que Deus pede a Abraão, seu filho, e ele vai ali para fazer um sacrifício. E quando chega lá, o menino pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E Abraão diz: olha, Deus proverá para si um cordeiro. Ele já estava falando do próprio Cristo Jesus, que ia ser preparado para ser o sacrifício, porque o sangue do ser humano jamais poderia redimir, jamais poderia apagar uma culpa tão grande, um pecado tão grande que era o da humanidade. O Senhor apagou o nosso pecado. Por isso que Ele é o sacrifício, Ele é o cordeiro enviado de Deus. E esse mesmo cordeiro, meu amado, Ele virá. Mas agora Ele já será o leão.
o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso. Ele está vindo, meu amado. Ele foi preparar uma morada e ele fez uma promessa que ele vai vir. O Cordeiro Santo de Deus imolado, aquele que pagou o meu e o seu pecado. Jesus Cristo é a verdade que os homens precisam conhecer. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que nos leva para o céu. Ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a própria palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra, no verbo que se fez carne. Ele é a palavra, ele é a verdade que liberta. Por isso que ele diz para uma mulher, olha, se tu conheceres o amor de Deus e soubesse quem te pede água, Jesus Cristo é uma fonte de água viva. Jesus Cristo é o pão da vida eterna que nos conduz à vida e à salvação. Nesta noite, você faz parte de um povo. Você foi chamado, você foi escolhido. A palavra do Senhor vai dizer, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Jesus, ele chama a todos. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas por que poucos são escolhidos? Porque naquele grande dia, muitas pessoas vão estar vivendo as suas vidas. E Jesus volta naquele momento. E no dia do julgamento, vai estar com falha. Vai se encontrar em falha perante do Filho de Deus. Muitos vão dizer, eu preguei em teu nome, eu curei, eu profetizei, expulsei demônios. E ele vai dizer, olha, eu não vos conheço. Por que ele vai dizer que não conhece? Porque a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que é de Deus, de Jesus Cristo, eles são conhecidos dele. Eles conhecem a voz de Cristo e Cristo conhece cada um deles. E por que ele diz que não conhece? Porque todo aquele que conhece a Deus, ele faz o que é certo. Ele pratica o que é certo. Ele faz o que Deus determina, o que Deus quer que ele faça. Porque ele diz, olha, se me amares, verdadeiramente o que? Obedecereis as minhas palavras. Então, para ser conhecido de Deus, temos que obedecer a palavra dele. Você é chamado, você é escolhido, o sacrifício já foi feito por cada um de nós. O que temos é que aceitar, porque o povo eleito lá, o povo de Israel, o escolhido de Deus, o povo para que o próprio Deus enviou o sacrifício que não foi aceito, ele vai despertar. E quando despertar, já não tem como mais voltar atrás. Porque já está contabilizado, meu amado. O momento é esse. O momento de se arrepender, se chegar a Jesus. Porque Cristo está voltando.